de números. Bom, a princípio, você tem que tomar muito cuidado quanto à regra chamada crase, porque na verdade essa matéria nem existe. Crase é o nome de uma fusão, vem do grego que significa fusão. Aquele acento que nós colocamos sobre o A, na verdade é acento grave. Este acento só é utilizado na língua portuguesa quando houver preposição a mais artigo a, ou preposição a mais pronome demonstrativo a, aquele, aquela, aquilo. Entraremos em detalhe qualquer hora dessas. Então, o que você tem de analisar é se existe a preposição, se existe o segundo a, seja artigo ou pronome demonstrativo. Por isso, não há macetinho. Aliás, há até macetinho sim. Aquele velho macete, substitui pelo masculino se der ao com crase, se não der ao sem crase. Mas é o único subterfúgio que existe e serve para pouquíssimas frases. Bom, vamos falar alguma coisa sobre números, começando por horas. Sempre que houver a indicação de horas, 1 hora, 2 horas, 10 horas, 20 horas, são 15 horas e 55 minutos, crase quando esta hora estiver especificada. E agora aquele macetinho do ao. Se você trocar por meio-dia, cheguei ao meio-dia. Sempre que essa substituição puder ser feita, ao meio-dia, diante do outro numeral haverá crase. Cheguei a 1 hora com crase. Cheguei a 0 hora com crase também. E evidentemente o a no singular. Cuidado com 3 frases. Quando houver após, desde ou entre, não haverá o acento indicador de crase, porque esses 3 elementos são preposições. Eles estão no lugar da preposição a. Aqui, ó, cheguei ao meio-dia, é a preposição mais o artigo. Cheguei às 10 horas, a preposição mais as artigo. Aqui, a outra preposição no lugar do a, por isso não há crase. Mais uma vez, se você trocar por meio-dia, cheguei após o meio-dia, estou aqui desde o meio-dia, entre o meio-dia, ou entre as 10 e o meio-dia, observe que não aparece o ao. Mas é só você memorizar. Após, desde, entre, nunca com crase. Muito bem. Quando você vai colocar num folder, num flyer, por exemplo, horário de aula, horário de palestra, seja lá o que for em se tratando de horário, há 3 maneiras de se escrever este intervalo entre as horas. 2 maneiras usando a preposição de e uma maneira sem usar a preposição de no início. Se usar a preposição de mais o artigo a ou as no primeiro horário, deverá usar o acento indicador de crase no segundo. Então, das 10 às 12 com crase, das 10 a 1 com crase, das 11 a 0 hora com crase também. Se usar apenas a preposição de, se não houver o as ou a junto, não haverá crase nem plural no segundo número. De 10 a 12, de 1 a 0 hora, sempre sem crase. E se não usar o de, somente a preposição será usada sem crase também. 10 a 12, 1 a 0 hora. Essas são as 3 maneiras, então, de se utilizar essa dinâmica de 2 horários em aulas, palestras, seja lá o que for. Como estávamos falando aqui, preposições após, de, entre, há uma preposição especial que é a preposição até. Sempre que o até for utilizado, se houver a necessidade da utilização de a, se houver a necessidade da preposição a, ao utilizar o até, continua sendo opcional o uso do a. Então, ao usar o até diante de horas, cheguei às 10 horas, esperarei até às 12 horas, o acento indicador de crase é opcional. Esperarei até o meio-dia, esperarei até ao meio-dia. Em 2 situações não se usa crase diante de numeral.
quando for representativo de dias de semana, de segunda-feira a sexta-feira, ou somente de segunda a sexta, sem acento indicador de crase. E quando o número for representativo de dias de mês, do mês, de 10 a 15 de setembro, também sem crase. Por quê? Porque eles representam dia, e dia é palavra masculina. Só ocorre crase diante de palavras femininas, com raras exceções que veremos futuramente. E finalmente, outros usos diante de numeral. Você tem de observar esta relação do elemento anterior com o elemento posterior, como nós vimos lá dos das 10 às 12, de 10 a 12 ou 10 a 12. Essa é a análise que você deve fazer. Observe aqui. Por exemplo, é muito comum faculdades, universidades colocar lá: as provas serão realizadas da sala 20 a 25, mesma representação de das 10 às 12, das 12 a 1 com crase, aqui também com crase. Sabe por quê? Porque é subentendida aqui a palavra sala. Da sala 20 a sala 25, preposição a mais artigo referente à sala. Se não houver a preposição de diante do primeiro elemento, como acontece lá em 10 a 12, não haverá o acento indicador de crase no segundo elemento também. Aliás, falando dessa história do da e a, das 10 às 12, da sala 20 a 25, nem preciso dizer que se você trabalhar com relação de 2 dias da semana, se vier aqui, por exemplo, eu digo a você, olha, a festa será realizada da primeira segunda-feira do mês a segunda terça-feira, novamente da a com crase. Então sempre observe essa representação do de e do a. Da, o segundo a com crase. De, o segundo a sempre no singular sem crase. Se nem o de aparecer, o a sem crase também. Outra coisa interessante é quando usar o numeral ordinal, primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, e esse numeral ordinal representar o mesmo substantivo, como os alunos de primeira a quarta série, os alunos da primeira a quarta série, novamente a representação de, então você já sabe o que acontece com a sem crase. Os alunos de primeira a quarta série, e aí pode haver o plural ou não, tanto faz. Os alunos de primeira a quarta série ou os alunos de primeira a quarta série se apresentarão logo em seguida. E mais uma vez, os alunos da A, apareceu D mais A, então o que vai acontecer? Crase no A. Os alunos da primeira a quarta série. E finalmente, não que esgote o assunto, por exemplo, um cartaz, uma placa na estrada, muito comum vermos isso nas viagens por aí afora pelo Brasil. Último retorno a 500 metros. Já vi muitas vezes o A com crase, porém não pode haver o acento indicador de crase, porque 500 metros, metro é elemento masculino, só a crase diante de elementos femininos. E no geral, sempre que aparecer um numeral, analise se ele não apenas representa, se ele não apenas qualifica um substantivo. Por exemplo, ao dizer assim, ele deixou a fortuna às 2 filhas. Na verdade, o as não está se referindo ao duas, está se referindo a filhas. Então você nem vai se importar com o numeral. Ele deixou a fortuna às filhas, ele deixou a fortuna aos filhos, então as filhas com crase também. Leia a explicação, você que é visual e não auditivo.